Olá, Brasil, tudo bem? Gostaria de dividir algumas experiências de mim com vocês sobre a religião e sobre a Bíblia e o que a Bíblia fala sobre Jesus. Jesus era o Messias, né? O Salvador da humanidade como rei no reino de Deus. É uma coisa para entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto, vou explicar agora. Quando Jesus veio aqui à Terra, ele era o Messias. As profecias sobre Jesus se cumpriram. Vamos ver. Esse é meu primeiro vídeo. Eu acho muito importante para explicar para cristãos e o assunto, é claro, é a verdade sobre Jesus e Deus e o reino de Deus. A Bíblia é sua religião, sua família, amigos e o ensino do pastor da igreja, todos querem que você acredite que Jesus é o Messias, nosso Salvador. Jesus, o mais humilde dos homens, morreu pelo pecado da humanidade. Será isso a verdade? Nossos pecados pessoais? Será que as profecias da Bíblia, os cristãos falam, é a palavra de Deus, né? Provam que Jesus era o Messias e o Salvador da humanidade? Pode provar isso com a Bíblia? Pode provar, mas vamos ver. Primeiro eu vou explicar o que é uma profecia. E por isso é importante você estudar a Bíblia, né? A resposta da Bíblia é que uma profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. A Bíblia diz que os profetas falam da parte de Deus conforme eram conduzidos por Espírito Santo. Assim, uma profeta é quem recebe a mensagem de Deus e transmita a outros. Então, é uma palavra do ser humano que fala, falei com Deus, né? Mas o contrário é a conclusão. Se a palavra de Deus, os pensamentos e a vontade dele não se cumprem, então com certeza é uma mentira de Deus, né? Por favor, prestem atenção. Existem profecias que, se não cumpriram, vamos analisar profecias messiânicas. São profecias ou a palavra de Deus que explicam tudo sobre a vinda de Jesus como Messias e o previsto rei do reino de Deus, né? O que quer dizer o Messias? Não. É um conceito religioso judaico, né? Aquele povo que viveu ali muito tempo atrás, né? Como a vinda dele, senta no trono de Deus e da linhagem de Davi para executar o juízo e a justiça na terra, visto que ele governa como representante de Deus, como rei ungido. Ele foi batizado, né? Jesus, a Bíblia diz isso. E no, o previsto de Deus é um reino que dá paz e amor para sempre. O final de Satanás, o final do sofrimento humano aqui na Terra. O reino
que transforma a terra num paraíso com a chegada de Jesus. Tem muita coisa sobre Jesus, tem muito no internet, mas por enquanto vamos continuar. O que quer dizer o reino de Deus? O reino de Deus é um governo no céu. Como a vinda de Jesus, o previsto rei do reino do seu pai, pela linha genética do Davi, diz a Bíblia, o pacto de Deus com Davi do reino de Deus. Então, Deus vai usar esse governo para fazer a vontade dele, aqui na terra como no céu, né? Todo mundo ora desse jeito, né? Com a vinda de Jesus, ela vai ficar no lugar dos governos humanos e vai unir as pessoas. Deus escolheu seu Filho, Jesus Cristo, para ser o rei desse reino e ficar para sempre. Tudo isso é escrito na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, fala isto. Mas será a Bíblia é um livro de profecias exatas? Né? Por que estudar a Bíblia? Para saber tudo isso, né? Porque a própria Bíblia dá informações. Presta atenção, por favor, para você entender melhor. Por enquanto eu vou explicar uns 3 profecias messiânicas divino de Deus da Bíblia cristã. Depois eu faço uma explicação maior, mas por enquanto, porque tem muitas profecias. Então, Isaías 9, versículo 6, fala o seguinte: porque um menino, Jesus, nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Do incremento desses principado e da paz não haverá fim, né? Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É um texto bíblico, né? A segunda é 2 Samuel 7, versículo 12. Isso é importante para entender a linhagem do Davi até Jesus, né? E quando você, Davi, morre e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu, Deus, né, colocarei um dos seus filhos, Jesus, né, como rei e tornarei forte o reino dele. Enquanto a você, Davi, sua casa e seu reino estarão firmes diante de você para sempre. Seu trono ficará firmemente estabelecido para sempre. Então, uma profecia da linhagem de Davi até Jesus chegar, né? Porque fala, o Jesus é o semente de Davi. Tem mais um texto aqui, do Daniel 4:16, sobre o rei do Babilônia, né? É um previsto de Jesus, né? Vai sobre o coração dele, né, seja mudado para que não seja mais um coração humano.
lhe seja dado um coração do animal e passam sobre eles 7 tempos, né? Isso é por decreto dos vigilantes e o pedido é declarado pelos santos, diz a Bíblia. Então, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser e estabelece sobre ele até mesmo o mais humilde dos homens. Então, essa é a profecia prevista de Jesus. Com a vinda de Jesus, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. O reino de Deus, como Rei Jesus, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Então, eu estudei a Bíblia e tenho perguntas sobre o pacto de Deus com rei Davi, sobre um reino de Deus. E o previsto rei Jesus, o Messias, batizado e ungido no ano 29 depois Cristo, né? Jesus nasceu, os primeiros 29 anos aconteceu nada com ele, mas no João está escrito o João Batista, né? Batizou Jesus como Espírito Santo, né? O ungido, batizado. Nesse momento ele foi o Messias. Então, as minhas perguntas são o seguinte: desde a vinda de Jesus, o Altíssimo é governante no reino da humanidade? Jesus é o mais humilde dos homens, um dos filhos do rei Davi. Ele é rei. O principado está sobre os ombros do ungido Jesus. Com a vinda de Jesus, ele era Messias, né? No ano 29 depois de Cristo. Deus tornará forte o reino dele. Tinha paz na terra, né? E, terminou o poder de Satanás. O reino começou a reinar esse ano, 29 depois de Cristo, e durará para sempre. Então, a dinastia Davi, o pacto do reino de Deus, estarão firmes diante de Davi até Jesus chegou e depois para sempre. Então, todo mundo que tem discernimento, essas 7 perguntas são fáceis para entender, né? Eu acho mais fácil para responder ainda, porque a resposta é não. Por que não? A linha do tempo humano histórico e a própria Bíblia mostram a resposta é não. Porque depois do nascimento de Jesus até 29 anos, aconteceu nada espiritual com Jesus. E depois o batismo com o Espírito Santo de um Deus, Jesus era o ungido, o Messias. Isso aconteceu no 15º ano do reinado de Tibério César. Jesus era o Messias e tinha 29 anos. Isso é um dogma revelado por Deus desde a Bíblia, né? Um dogma do ser humano. O que aconteceu depois Jesus foi batizado? Todos que Deus prometeu, né? Todas profecias eu expliquei
os versículos da Bíblia, né? Do Isaías, do Samuel e do Davi, não aconteceu nada. Depois de 3 anos, Jesus morreu. Então, todas as profecias messiânicas no Antigo Testamento relativas a Jesus e a vinda do Messias, no ano 29 depois de Cristo, como o Salvador da humanidade, como o resultado do reino de Deus e final de Satanás e a maldade, né? Aqui na Terra, não se cumpriram com a vinda de Jesus. Entendeu? Aconteceu nada depois. Jesus morreu. Né? Então, eram antigas suposições humanas dos antigos escritores bíblicos. E não são profecias divinas. São mentiras de Deus dos cristãos, né? A palavra de Deus e o pacto com Davi não se cumpriu. Jesus nasceu, Jesus morreu e não tinha paraíso na terra. Então, a conclusão desse vídeo. Jesus, o Messias ungido, o conselheiro maravilhoso de Deus, morreu. Não libertou o povo de Deus, não era rei, não tinha um reino de Deus, não tinha paz e vida inteira na terra. Não era o final de Satanás, né? Todas as belas promessas de Deus não se cumpriram. O reino de Deus, como Rei Jesus, é um raciocínio circular mentiroso. Muito obrigado por ouvir e ver esse vídeo. Desculpa para idioma português, porque eu sou holandês e para mim é um pouco complicado, às vezes em quando, para falar as coisas em português. Muito obrigado mesmo e até a próxima vídeo.